Bom, então só houve para quem está seguindo o curso, né, presencialmente, a gente teve esse recesso aí, só para efeito de controlar as datas e as aulas corretamente, a nossa última aula tinha sido no dia 19 de dezembro. Né? Dia 19 de dezembro de 2014, a gente fez a aula número 9. Tá? Aí a gente teve esse período aqui de recesso, né? Tivemos esse recesso aqui. Então, retomando hoje, então, dia 9 de janeiro. Estamos retomando aí com a aula número 10. Só para explicar aí esse intervalo que houve. Então, aqui, até a aula número 9, nós tínhamos acertado o setor eletrônico, a matéria eletrônica carregada, a matéria eletrônica neutra, né, os dois setores de neutrinos, e tínhamos acertado as características do setor de Higgs. Então, nós tivemos que para todas as discussões que nós tivemos, por que esse escalar deveria ser esperado, da onde esse escalar poderia estar vindo, todo o problema que está ligado à massa, então foi imputado ao setor de escalares. Aí nós vimos que esse escalar... O modelo padrão não dá 4% da matéria do universo. O modelo padrão discute isso, 4% da matéria do universo. E 70%. Não tem mais, mas hoje a gente tem mais ou menos a seguinte distribuição. Os resultados mais recentes aí, tipo a energia escura, que eram 75%, passam a ser 70%. Quer dizer, hoje, né, com os últimos dados, nós temos mais ou menos essa distribuição. 70% são energia escura, cerca de 26% matéria escura e 4% setor visível. Quer dizer, aqui seria dark energy, aqui a matéria escura e aqui a matéria visível, a matéria luminosa, visível. Ou seja, vou colocar assim, aqui é a baryonic matter. No fundo é a matéria baryônica, formada sobretudo de vasos. Então, antigamente a gente estava na faixa de 74 contra 74, 75 contra 20. Agora, os últimos resultados, os resultados agora dentro do final do ano, os resultados que a colaboração francesa publicou, saíram, acho que em dezembro, se entendeu que diminuiu a quantidade de energia escura e se aumentou a quantidade de matéria escura. A quantidade de matéria visível fica na faixa dos 4%. Então, o modelo padrão está aqui. Esses 4% da matéria sem, ainda, desculpa uma coisinha, o modelo padrão está aqui, mas ele não reproduz tudo, porque a gente tem uma série de problemas, mesmo no setor visível, por exemplo, essa assimetria matéria-antimatéria, o problema da gravitação, quer dizer, mesmo no setor de 4% da matéria visível, o modelo padrão ele não inclui a gravitação, nós temos o problema da assimetria matéria-antimatéria, e temos que entender também a origem, o problema da massa, a origem do tempo, do potencial de Higgs. Então, não é que o modelo padrão esteja 100% de acordo com a matéria visível. Ele descreve, se propõe a descrever a matéria visível, mas há uma série de questões ainda em aberto. Então, nós vimos que esse setor de Higgs aqui, ele tinha que estar, então, no dublê de TSO2, então nós vimos que a estrutura do Higgs era um campo escalar complexo, com carga eletromagnética a mais, e um campo escalar complexo neutro, eletromagneticamente neutro. Então, essa era a estrutura do bóson, do campo de Higgs, para poder formar as interações para poder fixou os números quânticos desse dublete aqui, desse bóson do campo escalar, através das interações de um campo. Oi? Não, ele escalar. Escalar. Não precisa escalar. Então, a gente fixou isso, a gente tem o setor left, que nós chamamos de left,
colocamos aqui o blade de X e aqui o lepto, e aqui o lepto. Está chamando uma outra anotação. A gente está colocando assim os leptos aqui e claro, mais o conjugado completo. Os neutrinos ficam sem massa, né? E aí a gente acertou o dublete de SO2 e as cargas do 1 através desse acoplamento aqui, que é o acoplamento de. Tínhamos introduzido também o potencial de Higgs, introduzimos aqui o potencial de Higgs. O potencial tinha essa forma aqui, né? Um parâmetro de massa que a gente chama de M2. Tínhamos fixado esse potencial como sendo um potencial quártico por questões por argumentos de normalizabilidade de um modelo escalar em 4 dimensões. E aí nós tínhamos já analisado, né, também as características desses parâmetros. Esses parâmetros aqui é que são cruciais, né? Porque esse parâmetro aqui é o parâmetro de massa que nós introduzimos à mão, e esse parâmetro aqui é o parâmetro de acoplamento também, que nós introduzimos à mão. E aí o que a gente precisa, né, é ter uma configuração de campo não trivial. E aí para ter uma configuração de campo não trivial de mínima energia, que é uma configuração de mínima energia não trivial, a condição é que esse parâmetro M2 seja negativo, o lambda, de qualquer maneira, tem que ser positivo para garantir a positividade do potencial, né, do limite de grandes campos, o potencial tem que ter um limite inferior. Então, com essa escolha de parâmetros aqui, se a gente escrever esse potencial aqui em termos de módulo de φ, né, esse potencial aqui, ele fica M2, né, módulo de φ ao quadrado. Aqui a gente pode colocar um lambda sobre 4. Normalizar com lambda sobre 4. Mais lambda sobre 4, módulo de φ a 4. Então, com essa escolha de parâmetros, esse potencial tem aquela classe conforme, né? Aquela forma tradicional dos mínimos, né, não triviais. A gente tem então campos, configuração não trivial de campo do mínimo da energia. Então, o que nós precisamos, né, como nós tínhamos discutido, para poder, se a gente espera que, através da configuração de mínima energia não trivial desse campo, a gente consiga compreender, fazer o splitting da massa do elétron com a massa do neutrino, por exemplo, né? Então a ideia é a gente trabalhar com esse potencial, apesar de ele ser completamente, do ponto de vista da teoria, de uma perspectiva, né, de unificação, esse potencial aqui ele é arbitrário, ele não tem uma origem, né? Ele é colocado, ele é ad hoc. A gente gostaria de compreender a origem desse potencial dentro do modelo padrão, esse parâmetro aqui. Então nós temos esse parâmetro aqui, né? Nós temos os parâmetros de acoplamento, como a gente já tinha, só para relembrar um pouquinho, nós tínhamos, né, associado a simetria SO2, nós tínhamos a constante de acoplamento G. Associado à simetria U1, a constante de acoplamento G', né? Aí nós introduzimos, né, a constante de acoplamento, temos, né, além dessas, então, se a gente pensar no modelo padrão como um todo, então nós temos também a constante de acoplamento de SO3. Vamos colocar essa questão da constante de acoplamento de SO3, se a gente pensar no modelo padrão como um todo, assim, interação forte, a constante de acoplamento de SO2 e a constante de acoplamento de U1. Então, são os 3 acoplamentos de gate. Aí a gente pensou que nós temos primeiro do SO3, se a gente pensar no modelo padrão completo, né? SO3, SO2, U1. Aí nós temos
os leptons carregados massivos. Então nós temos a massa do elétron, a massa do muon, a massa do tal. Nós não temos a massa do neutrino. Depois da massa da matéria carregada, nós temos as massas dos quartos. Então, ainda não introduzimos os quartos, mas é só para lembrar que nós temos a massa do quarto U, massa do quarto B, massa do quarto C, massa do quarto S, massa do quarto E, massa do quarto D. Então, depois nós temos aqui, depois nós teríamos, vamos ver, então as massas dos quartos, as massas eletrônicas e as massas da matéria dos quartos, as massas fermiônicas, aqui nós temos as massas fermiônicas, né? Então as massas fermiônicas, nós vamos ver quando a gente estudar o setor de quarto, né? Todas essas massas elas estão, na verdade, representadas pelas constantes de acoplamento de Joule. Os acoplamentos de Joule. A gente pode falar ou da massa diretamente das constantes de acoplamento de Joule. Depois, nós vamos ver que nós temos. Aí temos os parâmetros, né, do potencial de Higgs, parâmetro L2 e o parâmetro lambda. Parâmetro do potencial. E depois nós vamos ver que com o setor das massas dos quartos, devido ao Higgs das massas dos quartos, nós vamos ter a chamada matriz de Kabilo-Kobayashi nas aulas, que é um ponto importante que nós vamos estudar. E aqui nós temos 3 ângulos de rotação, 3 parâmetros reais e uma face. Então, isso aqui está dando para nós esse conjunto aqui. 3, 6, 9, 12, 14, 15, 18, 19. 3, 6, 9, 12, 14, 15, 18 e 19. Os parâmetros que a gente tem aí ligados. Então vamos ligados a Oi? Verso 3 só entra. Quer dizer, se você quiser considerar violação forte de CT, se a gente inclui, né, aquele chamado termo θ na ação da PCD, o chamado θ-termo, né, que é o termo F efetivo, na PCD, o setor de luz, então nós teríamos um parâmetro novo, que é o parâmetro θ. Aí a gente teria um parâmetro lá, nós não estamos contabilizando esse parâmetro. Estamos falando, né, do SU3, então só entra as constantes de acompanhamento. O eletrofraco tem 18. A eletrofraco tem quase todos os parâmetros do setor eletrofraco. Porque as massas, né, estão por conta do setor eletrofraco, o Higgs está por conta do setor eletrofraco, está tudo aqui. Agora, eu poderia dizer, a essência é que você disse que não teria uma lei física para fazer quer dizer, nós não temos, na verdade, não é nem isso, é isso aqui. Nós não temos uma origem, no modelo padrão, a gente introduz isso a mão. Esse parâmetro é completamente ad hoc. Mas ainda não faz sentido, que a teoria de campo está trabalhando com escalar, está querendo provar. Agora, o M2, a escolha dos parâmetros, eu acho que é mais delicada. Agora, a gente está querendo esses parâmetros, a gente está vivendo numa fase em que esse parâmetro absolutamente tem que ser positivo para garantir que o potencial tem um limite inferior, como nós já discutimos, né? Se o lambda, a única chance desse potencial aqui ser limitado inferiormente é se o lambda for positivo, porque se o lambda é negativo, na região de grandes campos, esse potencial, para quem vê, né, quem quiser fazer esse potencial em função do módulo de φ, assim, então esse potencial si, na origem ele é zero, mas se o lambda é negativo, na região de grandes lambdas, ele domina, então o potencial vai ficar negativo, então ele não tem um limite inferior. Se os dois parâmetros são positivos, né, então necessariamente
obviamente esse potencial vai ter essa forma, colocando aqui em função do módulo de φ. E aí, o único jeito, agora, se o N2 é positivo, negativo, e o lambda é positivo, então se o N2 é negativo, o dado passa pela origem. Se o N2 é negativo, na região de pequenos fios, esse termo aqui domina sobre esse. Então, o termo negativo domina, o potencial fica negativo. Mas depois, à medida que o φ vai crescendo, esse termo aqui é positivo, ele vai dominando sobre o outro. Quando o φ tende a infinito, esse termo aqui domina sobre aquele. Então, o potencial tem que ser positivo. Então, o potencial tem essa forma, começa a ter um mínimo não trivial para φ não zero. Então, essa é a boa região de parâmetro, que consegue dar para a gente N2 negativo, o lambda positivo, é o que consegue dar para nós uma configuração não trivial para mínima energia. Nós já tínhamos discutido na aula passada também, na aula do dia 19 de dezembro, a gente discutiu que o mínimo de a configuração de mínima energia de um sistema deve ser caracterizada por escalares. Campos com spin, campos que estão em representações não triviais do grupo de Lorentz, eles devem ter valor zero na configuração de mínima energia para poder dar aquilo que nós chamamos de a isotropia do vácuo. O estado de mínima energia, ele é isotrópico e ele é invariante por translações temporais e por translações espaciais. Então, para nós termos um mínimo não trivial, o único jeito é os escalares sendo não triviais. Então, tudo fica no setor de escalares. Aí, quando eu falo do mínimo que fica no escalar, vem um problema do... Vem de você respeitar a simetria de Lorentz, a simetria de Poincare. Então, é uma coisa bem construída. É um princípio fundamental da teoria de campo. A gente quer um vácuo que seja isotrópico e homogêneo. Então, isso é uma coisa bem construída. Dentro do que está discutindo. A pergunta que vem, o chato, onde é que está a lei física? Você vai escrever o VH, você tem uma lei física, ou para escrever o M no nosso dela, a segunda, você botou uma lei física? Não. Nós não temos uma lei física, mas nós temos falado. Nós queremos esse potencial assim, não trivial ter uma maneira de atribuir a uma física mais fundamental a massa do elétron. Nós estávamos pensando assim, simetria, a interação fraca, ela tem a simetria S2, porém a massa do elétron é diferente da massa do seu neutrino correspondente. Essa massa é zero e essa não é zero. Então nós queríamos ver se a gente consegue compreender o porquê da separação dessas massas. E aí a gente então impõe, a gente traz esse campo escalar, a ideia lá que o Saulo dele ele imaginava que o que pudesse responder, como ele tinha estudado, naquele paper de 57, de 56, 57, a relação entre simetria quiral e massa fermiônica, então ele compreendia que a massa fermiônica ela poderia vir de um processo mais fundamental, da interação com o escalar. Então, a origem da massa fermiônica poderia vir. Então, ele pensou, se o elétron tem massa, o neutrino não tem massa, porque talvez o elétron possa interagir com o campo escalar. Esse campo escalar, ele adquire uma configuração de mínima energia não trivial e ele vai induzir a massa do campo. Então, isso aqui veio, vamos dizer assim, não de uma lei física, isso aqui veio de uma observação que você quer. O que você quer para introduzir esse potencial, tudo que a gente quer é ter um elétron de massa não zero, distinto do neutrino correspondente de massa zero. E a gente quer reproduzir esse cenário. Por isso que a gente colocou mas esse aí potencial. eu entendo. Eu acho que não tem nada de mal. Agora, quando você bota o spoiler aí no aí vem uma pessoa assim, existe alguma lei física? Sim, uma lei física mesmo, está fazendo uma coisa muito importante. Determinou isso,
parâmetros, né, ela pode ter várias fases. Então, esse potencial aqui, os parâmetros, né, eles não são, eles podem variar. Então, o que a gente imagina é que a gente esteja trabalhando numa região, agora num regime da natureza, em que esse parâmetro aqui se tornou negativo. Esses parâmetros aqui, eles têm uma variação. Eles podem variar com a temperatura, por exemplo. Então, o que a gente imagina é que esses parâmetros, a gente está trabalhando numa fase da teoria em que esse parâmetro é negativo e esse é positivo. Eu poderia dizer, eu posso trabalhar numa fase da teoria em que ambos os parâmetros são positivos. Posso. Mas essa fase, ela não vai, então, nessa fase, as partículas fermiônicas não vão ser possíveis. Você falou sobre as coisas lá que estava estudando isso aí. Você não sabe se ele deu não, porque isso é questão daqui para frente é um processo de coisa. A pergunta que as pessoas têm que fazer é onde está a lei da natureza que segue isso aqui. Ou uma construção teórica, uma construção que está se fazendo. Essa coisa que você falando, sabia, está fazendo são raciocínio, mal nenhum. Mas é diferente de uma segunda lei de Newton, o princípio da inércia, aí claramente. O que seria mais próximo assim, desses princípios fundamentais são o que nós escrevemos, assim, a equação de a ação de Dirac para os ferros, a ação de Young-Mills para os bósons. Isso é a parte mais fundamental. As leis físicas, basicamente, estão aí. Os bósons vetoriais transmitindo a interação. Agora, esse potencial, o nosso elemento, de uma forma mais circunstancial. Ele não é estrutural. Ele entra de uma forma circunstancial para responder ao problema da massa e para dizer, ó, nós temos uma simetria que é implementada de uma forma um pouquinho diferente da forma convencional de degenerescência. A simetria existe, mas a simetria está dispersa nas relações entre os parâmetros, como nós vamos ver. Então, isso aqui é o ponto assim, mais circunstancial. A parte mais fundamental a gente já fez. Isso aqui é apenas para poder atender o mecanismo que nós temos de compreender essa diferença de massa. Bom, então, essa parte agora, vamos colocar na seguinte maneira. Vamos discutir mais o conceito, né? Digamos, está em jogo que os cálculos são muito simples. Então, para minimizar esse potencial, então a gente já sabe, se M2 é negativo, primeira coisa, minimizar o potencial é tirar a derivada dele. Então, a gente vai ter um parâmetro 2M2, módulo de φ, mais lambda, módulo de φ ao quadrado, e aqui vamos calcular aqui o módulo de φ. Então, essa aqui é a condição ponto crítico, derivada dessa função em relação ao módulo de φ. Tá lá. Então, com isso a gente sabe, o módulo de φ pode ser zero, que não é um mínimo absoluto, é um mínimo local. Né? Já que agora a gente está claro para nós, né? O potencial dele. Se eu colocar a função do módulo de φ, o potencial tem essa forma. Então, aqui é um ponto de máximo local. E aqui o mínimo absoluto, tá? O módulo de φ igual a menos 2, menos 2, o módulo de φ. Então, vamos chamar essa constante aqui, né? O mínimo energia elevado, né? Vamos chamar isso aqui de V, para representar configuração de mínima energia. Mas, claro, V é o módulo de φ. Na verdade, né, a configuração de mínima energia é isso aqui. Esse módulo de φ aqui, né, esse V aqui, na verdade, é a raiz quadrada, né, de módulo de φ mais quadrado
modo. Então é a configuração de nível de energia, todos esses campos aqui, né? A configuração de nível de energia. Mas eu não sei ainda em F mágica ou F zero. Na verdade, eu tenho a configuração de nível de energia, isso aqui é V, então igual ao Φ mais, vamos dizer assim, mínimo de energia, e o Φ zero de mínimo de energia. Essa é a configuração de nível de energia. Mas aí, o ponto fundamental é esse. Então, eu posso ter várias configurações. Eu posso ter V aqui, zero aqui, zero aqui, V aqui, não importa. O importante é que o módulo desse objeto aqui seja V. Então, esses campos, né, podem, qualquer transformação de fase aqui não vai mudar esse módulo. Então, eu tenho uma degenerescência de um número infinito de vácuos aí. Na verdade, não, o que eu tenho é todos os vácuos estão aqui. Qualquer objeto, né? Qualquer configuração que tenha essa estrutura aqui com esse valor fixo é um bom vácuo. Mas aí a gente começa agora a afinar a questão imaginando o seguinte: o que nós temos em mente? Quais são as propriedades, né, do estado fundamental? Quais são as propriedades desse estado de mínima energia? O que a gente quer é que o estado de mínima energia, que nós estamos chamando de vácuo, né, então ele seja invariante translacional, então ele tem invariância translacional. Como nós já tínhamos visto. Variância translacional no sentido covariante, né? No sentido de que esse V ele não depende nem de T nem de X, ele é uma constante no espaço-tempo, não tem dependência em T e X, é uma constante dentro. Depois, nós já tínhamos visto, o fato dele ser valor, ele está associado ao campo escalar, garante que o spin dele é zero. Então, o vácuo e invariante, então isso aqui garante a invariância rotacional. Invariância rotacional do vácuo, é isotrópico. Homogêneo aqui em cima, isotrópico. Mas uma outra característica que a gente espera é que o vácuo ele seja, se a gente imagina que o vácuo é essa ausência de matéria, o que a gente espera é que o vácuo seja eletromagneticamente neutro. Outra característica que ele tem que ter é que ele seja eletromagneticamente neutro. Já que ele não deve ter matéria, né? Também, que a gente espera que, se o vácuo tem uma carga elétrica, então significa que a simetria, o ímpeto da simetria eletromagnética, né, ela não estaria sendo preservada, porque o próprio vácuo não é invariante. A gente sabe que, devido à simetria matéria e antimatéria têm a mesma massa, a gente sabe que a simetria de carga elétrica é uma boa simetria. Então, o vácuo é eletromagneticamente neutro. Para ele ser eletromagneticamente neutro, isso aqui já nos dá uma indicação da configuração de vácuo do φ. Vou colocar aqui, ó, φ de vácuo. Vou colocar assim. Nós sabemos que essa componente superior, ela tem carga elétrica, né? Carga elétrica aqui no setor aqui, que a gente tinha. Carga eletromagnética, que ela realmente estima, I3, né, mais Y sobre 2. Então, o fato de ser um dublete, né, então essa carga aqui é a parte superior do dublete. Então, o I3 aí isso fraco é mais vezes. Mas a hipercarga fraca era 1. Então, isso aqui me dá meio. Então, esse cara aqui tem carga mais.
Se ele tem carga mais, se o meu vácuo fosse caracterizado dessa forma, isso significaria que essa configuração de energia, ela tem carga eletromagnética. Então essa configuração tem que ser excluída. Eu quero um vácuo eletromagneticamente neutro. Então o meu vácuo tem que estar zerado aqui. E ele pode ter essa componente aqui embaixo. Se eu fizer, né? Pode, eu fizer, não precisa ser zero. Se colocar assim. Então a minha configuração do vácuo, ela poderia ser assim. Um V1 mais um V2. De tal maneira que V seja raiz quadrada de V1 ao quadrado. Eu quero isso, que o meu vácuo esteja localizado aqui, porque isso aqui me garante que esse objeto aqui tem carga eletromagnética zero. Então isso aqui é eletromagneticamente neutro. Eu quero um vácuo eletromagneticamente neutro. Agora, pode ter V1, pode ter V2, não importa. Pode ter, não precisa ser necessariamente algo real. Pode ter a parte real, pode ter a parte imaginária. O que é importante aqui, V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado seja igual ao V2. Né? Isso aqui é importante. E aí, oi? O vácuo pode ser pode ser, em princípio, que ele poderia ser. Não, porque o que é importante é eletromagneticamente neutro. Isso aqui, mesmo que ele seja complexo aqui, a carga eletromagnética dele é zero. Poderia ter um vácuo assim. E ver. Ou poderia ter vindo, tanto faz. Não, porque, vamos dizer, esse valor esperado do vácuo, né? Pode ter corrente elétrica imaginária. Certo. Diagrama de fase, certo. Não, porque pensa bem. O módulo é real. Isso, exatamente. O módulo seria real. Você poderia ter um vácuo ali e ver, né? Poderia ter esse vácuo. O que é importante é que o módulo disso aqui, exatamente, o módulo disso aqui é real. Muito bem. Agora, então isso aqui já nos mostra uma coisa. Se nós fizermos uma transformação quadrática, se nós pegarmos essa transformação, se a gente fizer uma transformação SU2, então vamos pegar a configuração agora de vácuo. Então nós já escolhemos o vácuo nessa forma para poder respeitar essa imposição de que o vácuo é eletromagneticamente neutro. Eu quero quebrar a simetria curvas, eu quero que o vácuo respeite, ele seja neutro no sentido de que o estado fundamental respeitando aquela simetria não é quebrada espontaneamente. Então, vamos dizer que eu faço uma transformação SU2 aqui. Se nós fizermos uma transformação SU2 aqui, então isso aqui vai linha, que é exponencial, como nós tínhamos feito, né? E nós tínhamos chamado de parâmetro de ômega A, sigma A sobre 2, atuando aqui, atuando em 0, V1 mais V2. Então, as transformações. Se eu fizer uma transformação de SU2 em cima desse objeto aqui, claro que isso aqui é diferente. A gente pode pegar até uma transformação de físico decimal aqui, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, essa matriz, se a gente fizer essa, imagina que eu pego uma transformação de físico decimal, vou fazer vácuo mínimo, vácuo, zero. Zero, né? V1, e aí aqui nós vamos ter I ômega 1 sobre 2. Aí sigma 1 é 0, 1, 1, 0. Então quando ele atuar aqui, vai dar levantamento. Temos mais sobre 2.
fazer uma transformação infinitesimal. Vamos pegar parâmetro ômega 2, eu vou ter 0 menos i, vou colocar menos i V1 mais V2, 0. E depois mais i, ômega 3 sobre 2, 0, menos V1. Isso aqui seria uma transformação infinitesimal. Ou seja, a gente está observando que esse estado não é mais invariante. Vai ganhar uma contribuição aqui em cima, vai ganhar essa contribuição e vai alterar isso aqui. Então, essa está mostrando que esse gerador, o gerador sigma 1, atuando no vácuo, modifica o vácuo desse modo, o gerador sigma 2 modifica desse modo, e o gerador sigma 3 atuando no vácuo é isso. Então, ou seja, o vácuo não respeita todo o lagrangiano, toda ação é invariante de SO2, mas a configuração de vácuo não é invariante de SO2, porque o φ vácuo linha é diferente do φ vácuo. Se eu escolher essa configuração de ground state, essa configuração de mínima energia, ela não é invariante de SO2. Vamos ver agora a transformação comum de hipercarga fraca. Vamos fazer a mesma coisa agora com a hipercarga fraca. Então, φ vácuo. Transformação agora 1. Então, transformação 1, se me lembro bem lá no início, que nós chamamos de parâmetro beta. Então, isso aqui vai, né? φ vácuo. Linha, que é exponencial, de beta, parâmetro beta. O gerador, a hipercarga, a gente tinha visto que a hipercarga fraca do Higgs, né? É mais 1, né? A hipercarga fraca é mais 1. Então, a gente tinha que colocar aqui o valor da hipercarga. Quando a simetria é deliana, nós não colocamos aqui o gerador, nós colocamos o valor da carga. A carga Y. A hipercarga fraca do Higgs é mais 1. Então, isso aqui vai valer mais 1. Então, isso aqui está atuando no vácuo. Então, de novo, isso aqui, né, é diferente do vácuo. Ganha essa fase. Transformação. Se a gente pegar uma transformação infinitesimal de novo, né, isso aqui vai ser φ vácuo linha, vai ser φ vácuo mais I é 0 mais I. Então, a simetria com 1 também não deixa o vácuo variante. Então, o vácuo, ele não é. Então, se a gente observar então, a configuração de vácuo escolhida é essa aqui, 0, V1 mais V2, ela não é preservada por SO2 e nem por certo? Agora, vamos observar a seguinte coisa, né? Se nós fizermos, pegar o seguinte, a ação desses geradores, então nós vemos o seguinte, o gerador sigma 1, de SO2, atuando na configuração do vácuo, que é 0, V1 mais V2, deu para nós, né? V1 mais V2, 0. Tá? 0, 1, 1, 0. Depois a configuração ciclo gerador sigma 2, atuando em V1 mais em V2.
está dando para nós 0 menos I V1 mais V2, 0. O gerador sigma 3 está dando 0 V1 mais V2. Está dando para nós 0 menos V1 menos V2. Então, esses são geradores de SO2. Agora, o gerador de 1Y, né? Atuando em 0, V1, V2, ele está dando para. Como isso aqui, como essa carga vai de 1, ele dá para nós 0, V1. Mais V2. Certo? Então, o que a gente está observando é o seguinte, que esses geradores aqui, se eu pegar essa combinação desses geradores, então o vácuo, o que significa um gerador cancelado? Quando um gerador atua no estado CH0, né, significa que a transformação associada, vamos pegar, se a gente tem um certo gerador atuando num certo vetor, dando 0, isso significa que a transformação induzida por esse gerador atuando nesse estado, seja o estado italiano, certo? O fato de o gerador aniquilar o vácuo significa que a transformação associada a esse gerador deixa o vácuo invariante. Quer dizer, na álgebra, o gerador aniquila o vácuo. No grupo, a transformação do grupo deixa o vácuo, deixa o vetor invariante. Quer dizer, a relação é essa. Então, o fato de um gerador aniquilar o vácuo significa que a transformação deixa o vácuo invariante. O vácuo é invariante pela transformação do grupo, ou seja, o vácuo é cancelado, é aniquilado pelo gerador. Tá? Então, se a gente agora observar essa relação aqui, como a gente tinha lá, a lembrar só do nosso bioma mexicano, né? A carga eletromagnética é a hipercarga fraca mais o isospin fraco, não, a terceira componente do isospin fraco, mais a hipercarga fraca sobre dois, né? Então, nós tínhamos visto que o campo de Higgs, né? O fato do campo do Gauge, esse Y aqui, né? Vale 1. Então, essa carga aqui, né? Está lá atuando no vácuo, vale 1, ela deixa o vácuo invariante. O que nós estamos observando aqui é que, se nós pegarmos esse gerador, vamos colocar assim, o gerador, né? Tá certo. Esse gerador aqui, se a gente pegar o sigma 3, né? Se a gente pega o sigma 3 mais o Y, e a gente atua na configuração do vácuo, a gente atua nesse estado 0, V1 mais V2, isso aqui dá 0. Sigma 3, né? Certo? Então, essa combinação aqui, ela, existe um gerador, então, que está aniquilando o vácuo. É esse aqui. Então, o vácuo então, sobra, então, e esse gerador aqui comuta com esse, sigma 3y, esse gerador aqui simplesmente é um número, então esses dois geradores comutam. Do ponto de vista do SO2, é como se isso aqui fosse o y vezes a matriz de identidade, 2 por 2. Então, existe, né, uma simetria
residual para esse estado de vácuo. Esse estado de vácuo, ele é aniquilado por esse gerador aqui. Esse gerador aqui, então esse gerador aqui faz o papel de um gerador que aniquila o vácuo. Então, existe uma simetria. O 1 desse gerador aqui, ele é único, ou seja, ele comuta com ele mesmo. Então, ele é único, ele gera uma simetria comum. Né? Essa simetria exponencial de I, vamos dizer assim, um parâmetro que eu posso chamar de psi vezes esse gerador G. Então, quer dizer, isso aqui, atuando nessa configuração de vácuo, deixa o vácuo invariante. Então, é isso que a gente diz, que essa simetria, né, essa configuração de vácuo, ela quebrou a simetria SO3, simetria SO2, 1, numa simetria 1. Está acontecendo, então, é isso aqui. Nós começamos, né? Então, nós temos uma ação que tem essa invariância aqui, assim, tem uma simetria SO2 no setor left, e essa simetria aqui de hipercarga no setor 1, e aí a nossa configuração escolhida, né, para minimizar a energia, a nossa configuração de vácuo, ela me dá, no final, uma única simetria 1. Sobra essa combinação de geradores aqui, mas essa combinação de geradores, né, quer dizer, o sigma 3 é justamente, faz o papel, né, do 2 e 3. Eu tenho essa configuração. Isso aqui é justamente a carga elétrica. Então, é essa simetria que está resultando para nós é a simetria 1 eletromagnética, que é a simetria que deixa invariante o vácuo. O vácuo invariante, ele tem carga eletromagnética zero. Então, ele deve ser invariante sobre a transformação de fase do eletromagnetismo. Quer dizer, essa carga aqui é a carga eletromagnética. A menos de um fator, porque na verdade, que é uma antigema é isso aqui, né? Mas o Y3, né, ele está fazendo o papel do sigma 3 sobre 2. O I3 é o sigma 3 sobre 2. Então, na verdade, eu tenho isso aqui, a carga eletromagnética é um meio de sigma 3 mais Y. Então, dentro desse fator meio aqui, 2 aqui, né? Isso aqui estamos dizendo que aquela carga eletromagnética, basicamente esse objeto, o gerador, que é a hipercarga, né, os geradores de S2 não são os sigma, são os sigmas sobre 2. Então, aquele I3, que é a terceira componente do espinho isotópico fraco, ela é, em termos de geradores de matriz de Paulo, ela é o sigma 3 sobre 2. Sigma 3 sobre 2 mais sigma sobre 2 vai me dar isso aqui. Então, é isso aqui que justamente está aniquilando o vácuo. Então, é isso. Esse gerador aqui, o fato do vácuo ser invariante sobre esse gerador aqui, né, está me dizendo que essa simetria é a simetria justamente com uma eletromagnética. Eu conecto isso aqui com o galvanismo. Então, esse vácuo, o campo de Higgs, na verdade, ele quebra a simetria SO2 com 1 numa única simetria com 1 eletromagnético. Mas que essa simetria aqui, ela não era essa simetria 1 previamente. Esse 1 que aparece aqui é essa terceira componente dessa simetria com a componente I. Esse 1 eletromagnético, vamos escrever aqui, fica claro. Quer dizer, a carga eletromagnética, o gerador eletromagnético que está aparecendo aqui é um meio do sigma 3 mais o Y. Ou, segundo o Bell-Mann-Shijima, é a mesma coisa, é o I3 mais o Y sobre 2. Então, o que a gente está observando é que a teoria, a proposta da teoria eletrofrágil, ela dá uma origem, né, para a simetria
o uso eletromagnetismo. Ela diz que a simetria 1 eletromagnética, ela é, na verdade, o resultado de uma combinação de duas simetrias mais fundamentais. E a carga eletromagnética é uma combinação do espinho isótópico fraco com a hipercarga fraca. E quem fez essa quebra de si, na verdade, quer dizer, houve uma quebra, mas uma quebra significa uma implementação de um modo particular da simetria. Então, a simetria, essa simetria que ela está na ação, a ação é invariante, SO2, não perdeu essa invariância hora nenhuma, mas foi a configuração de mínima energia que não tem essa invariância. Então, no final, essa simetria SO2, ela resulta na simetria 1 eletromagnética por conta do vácuo. O Lagrangiano não perdeu essa simetria. Então, esse conceito tem que ficar bem claro. Tá lá. Para mim, aí um ponto também de discussão. Você não estaria aí. A ideia é o seguinte, olha, o meu quarto é neutro, Isso. e por ser neutro, ele tem que ser invariante. Eletromagnético. Eletromagneticamente. Então você diz, bom, então como é a minha simetria? E meu vácuo é 0,1 sobre V2. É uma relação do vácuo. Qual é a maneira de ter? Quando você colocou essas duas matrizes aqui, essa matriz aqui, ali fechou e deu zero. Aniquilou o vácuo. É uma forma algébrica. Uma forma algébrica, é isso. Só que essa forma algébrica tem uma coisa muito profunda, que é a carga de gama exigível. Então, daí vem o seguinte, então você está descobrindo, talvez, a carga de gama exigível. E você está descobrindo um eletromagnetismo, não de Maxwell, mas de gama exigível. Dizer assim. Então, esse gama exigível, além de ter aqueles números quânticos, ele tem o vácuo invariante. Então, eu acho que eu fico entendendo isso, aquilo ali que você fala ali, que vai ali para cá, é uma coisa também muito delicada, porque você. Então, o que eu entendo é o seguinte, você descobre, pela análise do vácuo, um eletromagnetismo, uma lei de Maxwell, baseado em gama exigível, uma carga de gama exigível. Então, você tem essa carga, a transformação agora é dada por essa carga, e eu teria que o eletromagnetismo, porque se quiser criar por aí. Essa é a minha interpretação. Porque esse vácuo 0, 1, 2, ele, quer dizer, ele não é S2, não, ele eu acho que no momento que você botou no bilhete, o doutrino, você está trabalhando com bilhetes, você teria que ter um vácuo do bilhete. Vácuo do bilhete. É fruto mais do tipo de corrente que você está trabalhando com uma corrente, e aquela tua corrente você botou muita palma anterior, que tem que estar no bilhete. Então o teu vácuo teria que ser escrito o 0 do 1 mais o de 2. Agora, como você vai tornar o vácuo invariante? Nesse foi de uma forma algébrica. Isso aqui mata. É só fazer essa continha aqui, dá zero. Não é. Certo? E daí o que veio? Daí veio a carga de. Então, quer dizer, eu acho que você fazer a transformação daqueles elétrons por ele da IQN vezes alfa, esse é o limite. Aí eu chego, eu compreendo. Sei. Agora, depois você vai discutir mais aquela coisa, porque lá naquela coisa, o medo que eu tenho, de um lado tem um tipo de corrente conservável, do outro tem outro tipo. Quer dizer, você não é bem assim que você talvez quebrou, mas você tem. São duas coisas. Você até mostrar que água e gelo é a mesma coisa,
não é conflito. Quando chegar e ter ali água e gelo, para mim não é conflito. Isso aí. Não está certo. O que a gente está querendo chamar a atenção é isso, que o vácuo ele não respeita essas simetrias isoladamente, mas respeita uma combinação especial dessas simetrias, que é a terceira componente do S2 e a componente do U1 fraco. Então essas duas componentes se juntam para dar aquilo que deve ser a simetria do vácuo, que é o eletromagnetismo. Então o vácuo ele não quebra o eletromagnetismo. Então essa que é a estrutura. Então no modelo padrão, quando a gente introduz a simetria SO3 de corpo, né? Então a gente vem o SO3 de corpo, é a simetria original, a simetria SO2, né? No setor de quartos de vermes left, quartos elétrons, e a simetria U1 associada à hipercarga fraca. Então, essa aqui é a simetria do modelo padrão. E aí, esse Higgs, né, esse campo de Higgs, ele é o campo de Higgs do modelo padrão. Só que ele não tem números quânticos nas interações fortes. Então, o φ vácuo que está aqui, ele é completamente neutro do ponto de vista do SO3. Então, qualquer transformação de SO3 atuando nele, deixa ele invariante. Por quê? Porque as cargas de SO3 são zero para esse vácuo. Então, as transformações de SO3 deixam o vácuo invariante. Então, quando essa simetria que passa pelo vácuo, o SO3 passa tranquilo. Por quê? Porque as cargas, esse vácuo é completamente neutro do ponto de vista das cores, ele não tem número quântico de cor. Então, qualquer transformação de SO3, qualquer gerador de SO3 marca o vácuo, ou seja, as transformações de SO3 deixam o vácuo invariante. Porém, o SO2 e o 1, como nós vimos, eles são quebrados, mas quem chega aqui é o 1 eletromagnético. Então, esse é o padrão de quebra. O nosso glade de Higgs, o nosso vácuo, né? Esse vácuo que nós escolhemos aqui, o 0, V1 mais V2, ele pega as simetrias, quer dizer, a ação do modelo padrão é invariante sobre todas essas simetrias, porém, no estado de vácuo, né, ele quebra essa simetria desse modo. Sobra o SO3 de cor, que passa pelo vácuo, porque ele é neutro, porém, chega com um eletromagnetismo. Então, esse é o padrão de quebra, né, devido a uma configuração do campo de Higgs não trivial do vácuo. A pergunta que eu deixo clara é a primeira. Por que não iniciar o vácuo para ser invariante? Por que não iniciar o eletromagnetismo com a carga ideal? Certo. A carga ideal, ela é que deixa que ela pode ter vindo por motivos fenomenológicos, mas ela encontra um segundo motivo. E esse segundo motivo eu diria isso, porque quando a gente faz o eletromagnetismo e escreve as equações de Maxwell, aquela carga elétrica que está ali é a carga elétrica de Gauss-Stein. Aí a gente começa a entender, mas essa carga ela não é o objeto mais fundamental. Os objetos mais fundamentais são essas cargas aqui. Então eu penso que a questão adota esse cenário. A carga eletromagnética que nós temos aqui é a carga de Gauss-Stein, mas ela vem de cargas mais fundamentais. O próprio elétron, vamos colocar assim, o próprio elétron do eletromagnetismo, ele é composto, né, de peças mais fundamentais. O que a gente tem no início é o elétron left, que percebe os números quânticos de SO2 de um modo, e o elétron right. Mas na hora de construir o elétron que carrega a carga elétrica, né, aí o nosso elétron físico mesmo é o elétron left mais o elétron right. É esse elétron aqui que vai ter a massa, como nós vamos ver daqui a pouco. Né? Esse elétron aqui tem massa, esse elétron aqui não tem massa, esse elétron aqui não tem massa, mas eles interagem com o campo de Higgs. E a interação dele com o campo de Higgs faz com que apareça esse elétron massivo. Então vamos dizer. O elétron right está tudo lá.
E esse é do lado direito. Isso, esse é do lado direito. Isso é. Vamos colocar dessa forma. O que a gente tem aqui do ponto de vista do S2, é o neutrino left e o elétron correspondente a ele left. Nesse setor aqui, eu tenho o elétron right. Claro que nós vimos que esses objetos aqui também têm essa carga, né? Mas essa simetria aqui, ela separa o SO2, bota o elétron left como membro de um doublet e deixa o elétron right como um singlet. A simetria SO2 ela quebra o elétron. Quando eu chego aqui desse ponto de vista, o elétron left e o elétron right se juntaram, eu boto isso. Nós vamos ver. O que está acontecendo basicamente isso. Aqui eu tenho a constante de acoplamento digital, aqui eu tenho o left, right, left amarrado, o φ, e aqui nós temos, vamos dizer assim, o elétron right. Vamos pensar aqui, vamos dizer aqui, elétron right. Claro, mais o conjugado complexo disso aí. Mais o conjugado complexo disso aí. Ou seja, mais left, right amarrado, final, left. E aqui isso. Vou colocar assim. Agora, se a gente olhar para essa estrutura aqui, para esse objeto aqui, o neutrino amarrado e o elétron amarrado. Essa estrutura aqui é o finais e depois o zero. E aqui é o elétron right. Vou colocar aqui o elétron right. Bom, vou botar aqui mais uma conjugada para colocar aqui o plano. Então aqui a gente gerou a constante de acoplamento digital, e aí nós temos aqui o neutrino left amarrado com o elétron right, e aqui nós temos o finais. E depois nós temos esse outro termo aqui, que vai ser y. Aí vamos ter o elétron left amarrado, o elétron right, e aqui o zero. É aqui, ó, nessa interação que as duas componentes do elétron se encontram. Aqui que o elétron left está se acoplando com o elétron right. Nesse termo aqui, quer dizer, o setor carregado do leite de Higgs, ele não liga os dois elétrons da mesma categoria. Ele liga o neutrino left com o elétron right. Agora aqui não. É aqui que, vamos dizer assim, o elétron se encontra, o elétron left se encontra com o elétron right, o muon left se encontra com o muon right, e o tau left se encontra com o tau right. É através desse acoplamento, é justamente o Higgs deu. Então é esse campo aqui, e aqui a estrutura de vácuo está aqui. A estrutura de vácuo do Higgs não está aqui, está aqui. Então é essa estrutura de vácuo aqui que vai permitir que a massa, esse termo aqui, que é um termo tipo massa. Claro, esse campo aqui, se olhar isso aqui, né, no vácuo, às vezes, se a gente imaginar então, que o nosso φ neutro, como a gente já tinha explicado, né, o campo na verdade, o campo físico é uma flutuação em termos do vácuo. Então, se eu colocar isso aqui, esse campo aqui tem uma configuração de vácuo. E o campo verdadeiramente quântico, né? A flutuação é uma flutuação em torno desse vácuo. Vamos dizer que aqui eu coloque um H. Esse aqui é o campo. Esse campo aqui tem uma configuração de vácuo e uma flutuação em torno desse vácuo. Então, esse termo aqui vai estar ligado à massa. Então, é justamente, né, na interação com o bóson, com o setor neutro do turbulente de Higgs, que os dois elétrons carregados se encontram. É aqui que se forma o elétron. É aqui que vai sair o elétron left com o elétron right. Porque a outra interação, ela mistura o elétron com o elétron e o neutrino. Vamos apurar isso aí melhor. Estou só adiantando, então, essa compreensão que você falou. Quer dizer, quem aparece aqui, então, aí aqui vai aparecer o verdadeiro elétron.
que vai ser a junção do elétron left com o elétron right, respeitando a simetria 1, isso aqui é algum elétron magnético, isso aqui é justamente, e a massa vai estar aqui, quer dizer, é daqui que vai sair a massa, do Higgs neutro, da configuração de vácuo do Higgs neutro, que vai sair a massa. Esse termo aqui vai dar dois termos, na verdade, isso aqui vai ser o V mais o H. Então esse primeiro termo vai ficar YV, elétron left barrado, elétron right. Isso aqui ele vai fazer o papel da massa do elétron. Então é o Higgs neutro que está deixando a marca dele aqui. O Φ0 está deixando o valor de K, quer dizer, a configuração de vácuo do Φ0 está aqui dentro. Então ela está dentro da massa do elétron. Então esse elétron que está aparecendo aqui, ele já está carregando uma massa que traz a informação da configuração de vácuo do setor neutro do pleito de Higgs, certo? Aí está a origem. E é por isso que faz então, o elétron físico, né? É esse acoplamento que ele sai daqui. Perfeito. Só isso aqui. Eu poderia dizer, quando eu sou um professor, eu trabalho com correntes. Então eu tenho uma corrente de neutrino direto. Certo. Então eu poderia ter essa corrente. Eu posso dizer que, digamos, essa corrente, quando eu olhar qual é o vácuo dessa corrente. Sim. O vácuo estaria ali. O vácuo está ali. Eu teria que dar um vácuo. Não estou olhando com o elétron normal, eu boto o vácuo verde. Tem um bilhete para vácuo. Né? Claro. Agora, quando eu tivesse um elétron mantido no físico elétron, eu teria o vácuo do bilhete. E esse vácuo do bilhete teria. Exato, o vácuo. Eu tinha um seguinte, essa coisa aqui, uma coisa que eu aprendo que eu nunca vi ninguém falar, eu, assim, que é justamente a questão da carga de autoestima, o que a gente ouviu falar? De uma maneira ou outra, tinha dois quânticos, uma cada interação forte, uma no caso de comum, então você tem a terma de dar um autoestima. Quando eu estou falando que essa carga de autoestima, ela que dá o vácuo. É ela que dá o vácuo. Quer dizer, ela que fixa o vácuo para você. Porque você tem uma degenerescência grande de vácuo, você tem muitas configurações de vácuo, um número infinito de vácuos, né? Ela começa a afinar o vácuo para você. Em princípio, você poderia ter um vácuo assim, pode ter um vácuo assim também, até outro, né? Mas o que é uma exigência hoje em dia, não sai daqui. Tem que ficar um vácuo que tem essa estrutura, porque o vácuo tem que ser neutro. Você imagina que o vácuo ele seja ausência, o vácuo trivial, é a ausência de matéria, então ele não deve ter carga elétrica, ele é invariante gravitacional, é um princípio físico, invariante gravitacional. Ok. E daí a coincidência que tem é que se a carga de estima, que esqueça todas as coisas, se a carga que realmente faz o vácuo neutro. Isso, exato. E a mesma carga que foi usada, é uma carga já que depende de números quânticos, dá uma força muito grande para a alma. Eu acho que os números quânticos do vácuo que ela gera dá uma força muito grande. E daí que vem a questão que eu levanto. Por que não fazer uma teoria abeliana em função da guerra de Delma de Estima? Esqueça o Beto. Esqueça o Beto. Diz assim, fica a reflexão. Não, porque ela é forte, compreende? Claro, ela não é. E quando a gente fica sem essa baixo, fica meio mais ou menos uma coisa intuitiva lá dos planos, e vem daí e tal. Mas depois ela fica. E você diz assim, olha, quando você tem corrente do fio de promessa, você vai ter que ter um vácuo do bilhete. Certo. Vai ter um vácuo e você vai ter que fixar esse vácuo. Como é que vai fixar esse vácuo? Então, a carga de autoestima. Então, ela te dá, no princípio, uma nova, ela te dá uma forma de simetria para você fazer uma nova teoria.
Tá legal? Então, vamos dar uma colocadinha aqui numa coisa. Então, para nós estamos nos colocando no setor de Higgs, então vamos ver a estrutura. Então, como é que vai ser, então, qual vai ser, vamos dizer, a maneira desse campo de Higgs, depois de nós termos visto que ele executa, né, que ele realiza essa quebra espontânea desse modelo, como é que nós vamos parametrizar exatamente o campo de Higgs? Então, como todo bom campo, né, a ideia é sempre essa. Você colocar no curso, você chama de quebra pela filosofia, depois o clássico, Isso. no diagrama. Então, pois é, no nosso curso, quer dizer, a gente está querendo lançar, né, deixar claro, é porque às vezes fica aquela coisa, a quebra espontânea da simetria é realmente uma quebra, né? Então, é um mecanismo de implementar a simetria. A simetria existe? Ela foi perdida? Não, ela não foi perdida na ação. Quando a simetria é quebrada espontaneamente, como a gente já falou anteriormente, né, ela continua o tempo todo na ação. Só que uma teoria quântica, ela não é só dada pela ação, ela precisa de um estado fundamental, a partir do qual eu vou ver as flutuações do meu sistema. O estado fundamental, o estado de mínima energia, não respeita a simetria. A simetria está na ação, a simetria está no lagrangiano, mas a simetria não está nos estados. Os estados da teoria não mostram aquela simetria. Isso que a gente chama de quebra espontânea. E aí nós temos visto que o campo, né, ele sempre vai ser pensado como tempo. Quer dizer, o que é a coordenada quântica do campo é aquilo que é a flutuação em torno do vácuo. Eu acho que numa aula anterior, uma das aulas anteriores, a gente tinha dado o exemplo, né, do oscilador harmônico. Mecânica quântica tradicional. Pegamos o hamiltoniano, o oscilador harmônico unidimensional, né, P2 sobre 2N, mais, vamos dizer assim, meio de capa X2, por exemplo. Pegamos esse oscilador harmônico aqui. Se a gente introduz, então a gente sabe, essa parametrização do oscilador harmônico está me dizendo que classicamente a configuração de mínima energia é x igual a zero, momento igual a zero. Isso aqui me dá energia zero. É a configuração clássica de mínima energia. Se a gente agora olha o oscilador harmônico do ponto de vista quântico, aí a gente lembra lá, quando a gente usa na mecânica quântica, a energia do oscilador harmônico, né, ela vai depender do número quântico N, mas ela tem essa forma aqui. Ela é N mais meio, H cortado ômega. Então, no estado de mínima energia, a minha partícula não está parada na origem. Tem uma função de onda que tem um caráter gaussiano. Então, claro, a função de onda está centrada na origem. Então, para x igual a zero, é a posição mais provável de encontrar a partícula, mas não significa que ela esteja parada no x igual a zero, até porque a energia dela também não é zero. Tem aquela energia mínima que alguém já está cortado o onda. Mas, então, o que nós entendemos, né, é que o oscilador harmônico, ele está dando, né, quer dizer, nesse caso, o oscilador harmônico tradicional, a configuração de mínima energia clássica é x igual a zero. E quanticamente, a posição mais provável de encontrar a partícula é x igual a zero. Mas se agora a gente introduz aqui, tem uma interação, porque se o oscilador harmônico estivesse interagindo, vamos dizer assim, com um campo, desse uma carga elétrica, interage com um campo elétrico, né, através desse potencial que me gera uma força constante, como se tivesse um campo elétrico constante. Então, se a gente olhar agora o gráfico desse potencial, a gente já vai ver que o mínimo desse potencial é kappa x mais psi. Então, esse potencial aqui já não é mais centrado, né? Esse potencial aqui, ele passa pela origem, né? Mas o mínimo dele está aqui. Então, o mínimo foi deslocado da origem. Então, do ponto de vista clássico, né, configuração de mínima energia é a partícula parada, T igual a zero, e o ponto X de equilíbrio, né, vai ser menos, né, vai ficar kappa X, né, menos psi sobre K. Vamos dizer que esse psi aqui seja negativo, né, eu botei isso para cá, psi negativo menos psi kappa é positivo.
Então tá, a partícula, então a configuração de mínima energia é a partícula parada aqui. Muito bem, agora, se a partícula vai flutuar, se a partícula vai oscilar, ela não está oscilando mais em torno da origem, ela está oscilando em torno dessa posição de equilíbrio. Então essa minha coordenada x, na verdade, ela é o menos c sobre k, que é essa posição aqui, mais um certo y. O que y está medindo? Y está medindo o deslocamento em relação à posição de equilíbrio. Né? E a minha coordenada x é a minha posição, é a configuração de equilíbrio estável mais uma flutuação. Quer dizer, a partícula, ela não vai, a coordenada x, ela não mede a oscilação da partícula. Quem mede a oscilação da partícula é a coordenada y, que mede a oscilação em torno da posição de equilíbrio. Y positivo, partícula está para cá, y negativo, partícula está aqui. A partícula está oscilando aqui. Então, essa é a coordenada de oscilação. Claro que x ponto é igual a y ponto. Então, na hora de eu quantizar esse sistema, a minha coordenada, o meu oscilador harmônico quântico, quando eu faço xp igual a IH cortado, agora eu não vou poder fazer xp igual a IH cortado, eu vou ter que fazer yp igual a IH cortado. A minha coordenada é a coordenada y. É essa coordenada que eu estou quantizando. É isso? Quantizando é a flutuação. Quem mede a flutuação agora é o y, não é o x. Então,